Olá, tudo bem? Eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite com você. Eu sou a Fabiana, mãe da Laura, Gali e Gabriel. E nessa aula eu vou te mostrar como formar filhos felizes, prósperos e emocionalmente saudáveis. Eu vou te contar de onde surgiu esse método. Não sei se todas aqui sabem, mas eu sou mãe há 16 anos, quando a Laura chegou nas nossas vidas. E desde então eu me preocupo em estudar, pesquisar, me informar a respeito de como criar filhos. Porque essa história que nasce um bebê, nasce uma mãe, é mega resumida e na prática não funciona. Acontece que aqui na nossa família, desde pequenos nossos filhos eram elogiados, por exemplo, quando chegávamos num restaurante japonês tradicional aqui de São Paulo e eles nunca fizeram escândalo. Ao contrário, a gente via o desespero nos olhos puxados do dono quando a gente entrava com os 3 pequenos, inclusive um no bebê conforto. Até que um dia ele veio conversar com a gente e disse que surpreendia com o comportamento dos nossos 3 filhos. Outro momento que me marcou muito foi logo após a pandemia, quando pudemos voltar ao trabalho voluntário que realizamos na creche Lar do Alvorecer Marlene Nobre, que fica aqui em Diadema, na Grande São Paulo. Uma amiga responsável, entre outras coisas, por conseguir novos voluntários, veio falar comigo e pediu que eu desse uma palestra ensinando como levar os filhos pequenos e jovens para o trabalho voluntário. E eu na hora respondi: não precisa de palestra não, são só 3 palavras, entra no carro. Mas depois eu fiquei pensando e vi que não era bem assim. O fato é que nos ambientes que frequentamos, escola, creche, restaurantes, eventos, saídas em grupo, eles sempre foram elogiados pela postura, educação, respeito, preocupação com o próximo. E isso começou a chamar a atenção. Mas para chegar até aqui, eu tenho que voltar um pouco no tempo e te contar a minha história. Eu fui filha única até os meus 18 anos. Os meus pais se separaram quando eu era bem pequena. E as lembranças que eu tenho de casa são sempre minha mãe e eu. A família da minha mãe é enorme. E não faltaram tios, tias, primos, primas, nem avós e avós em minha vida. Mas eu fui sozinha no dia a dia. E muitas das minhas lembranças são em companhia da televisão e dos desenhos animados. Desde menina, sempre que eu pensava na família que eu iria formar, eu idealizava uma casa, marido, 2 filhos e um cachorro. Mas eu também queria ser uma jornalista de sucesso, viajar o mundo, estar nos lugares onde as coisas aconteciam. Eu só não entendia naquela época que não dava para fazer tudo ao mesmo tempo. Daí que eu cresci, me formei em jornalismo e fui trabalhar com assessoria em eventos. Comecei a namorar meu marido e em 1 ano e 8 meses de namoro nós nos casamos. Eu tinha 24 anos. Nossa, que rápido, né? Nós casamos rápido porque queríamos construir a nossa família, ter os nossos filhos. E assim, no nosso primeiro ano de casados, a Laura nasceu, quando eu tinha 25 anos. E ali com aquele bebê nos braços eu vi que nem só de instinto vive e sobrevive uma mãe. Era preciso saber, era preciso entender, era preciso estudar. Só que há 16 anos atrás não tinha YouTube, pelo menos não como temos hoje, não tinha Google com essa quantidade interminável de conteúdo e informação. Nós tínhamos livros, poucos, de profissionais excelentes nos dando uma direção de como criar nossos filhos. O primeiro que me ajudou foi o saudoso Samitiba, com o livro Quem Ama Educa, que até hoje é uma referência na criação de filhos. O tempo passou, os meninos nasceram e foi quando eu me vi sentada no sofá da sala de casa, com um bebezinho nos braços, um serzinho de 2 anos brincando de um lado e uma menininha já crescidinha nos seus quase 5 anos do outro lado e pensei, o que eu vou fazer com essa galerinha agora? Porque daqui a pouco eles crescem e vão começar a se pegar como todo bom irmão. Daqui a pouco estarão sozinhos nas escolas, festinhas, trabalhos em grupo. Como eu vou ensinar o que eles precisam saber para se proteger nesse mundo? Eu só quero que os meus filhos sejam felizes hoje e no futuro. Quero que eles sejam prósperos, tenham sucesso e que também sejam emocionalmente saudáveis. E igual a você, eu tenho medo do mundo que eles vão encontrar lá fora da nossa casa.
Eu tenho medo de como eles vão reagir frente aos problemas e dificuldades que irão aparecer em suas vidas. Tenho medo de como será a saúde mental deles nesse mundo maluco. Foi então que eu percebi que só estudando e pesquisando muito eu teria bagagem e conhecimento suficiente para poder criar bem meus filhos, de uma maneira segura, para que eles fossem mentalmente saudáveis, felizes e, acima de tudo, pessoas de bem. Foram muitas horas do sono deixadas de lado, em cima de livros, absorvendo o que serviria para compor a formação que eu queria dar para eles. Sabe aquelas olheiras que as mães, em geral de filhos pequenos que ainda não dormem a noite toda, têm? Então, as minhas estão aqui, até hoje. Minhas companheiras, gentilmente apelidadas pela Laura de olheiras de panda da mamãe. Seguem comigo até hoje, artificialmente disfarçadas neste momento, com muita base corretiva e pó. Depois que eu respondi meio sem pensar àquela amiga da creche sobre dar uma palestra para os pais conseguirem levar seus filhos para o trabalho voluntário, eu parei para pensar e vi que o entra no carro era o resultado de algo muito maior, que eu construí com os meus filhos. Uma relação de cumplicidade, clareza, respeito, verdade, união e princípios que foram e ainda são moldados todos os dias da nossa convivência juntos. Foi nessa convivência de cumplicidade que sempre me chegaram notícias dos comportamentos dos colegas, em sala de aula ou nas festas, dos sofrimentos que muitos deles carregavam, da solidão que essas outras crianças e adolescentes sentiam em relação à própria família. Algumas vezes, demonstradas de forma direta numa frase: tia, eu queria que você me adotasse e fosse minha mãe. Qual será o grau de solidão que uma jovem sente para dizer isso à mãe de uma amiga da escola? Como será a convivência em casa do outro coleguinha que se admirava e queria ficar mais conosco em nossa casa, porque sua mãe é legal e conversa sobre tudo com a gente? Mas o que mais me doeu, e dói até hoje, são aqueles que sentem tamanha dor, tamanho abandono, que se automutilam, se machucam, se drogam para fugir de uma realidade que não querem mais viver. Foi aí que eu resolvi dividir o que eu faço dentro da minha casa, com a minha família, com outras mães, com outras famílias que não querem mais seguir a onda dos padrões estabelecidos por uma cultura que se perdeu. Porque eu sei que está cheio de mães por aí preocupadas, desesperadas, tentando encontrar um jeito de ter os filhos perto, de educar, de criar e amar. Mães que estão tentando resgatar seus filhos de dentro de suas próprias casas, dos seus quartos, do mutismo quando entram no carro ou sentam à mesa do jantar. Se está dando certo aqui, vai dar certo também na sua casa. Eu te falo isso com muita propriedade, porque eu tenho 3 filhos e eles são muito diferentes uns dos outros, com seus defeitos, qualidades e questões a melhorar e aprender. Eu sei que agora você já está pensando: mas eu sou mãe e já deveria saber fazer isso. Não, mãe, não é sua obrigação. Ninguém nasce sabendo. Para dirigir tem que fazer curso. Para ser advogado você tem que aprender das leis. Para ser cabeleireiro você precisa conhecer os tipos de cabelos, os aparelhos para corte, os tipos de rosto. Então por que o mundo obriga as mães a ter essa crença de que mãe já nasce sabendo? Não, não nasce não. Tem que ir atrás e buscar o conhecimento. Tem que se esforçar para encontrar métodos que tenham a ver com os valores que ela acredita como corretos para criar os seus filhos. A verdade é que a coisa complicou demais. Mas por que chegamos nesse ponto? Onde é que começou a dar errado? Eu te conto. Foi quando nós achamos que não podíamos dizer não para os nossos filhos e começamos a cultura do tudo pode. Porque nós não tivemos tal coisa, então meu filho vai ter. Porque eu não pude tal viagem, minha filha vai poder essa e mais 20 que ela quiser. Nós aqui somos a geração que não teve tudo do bom e do melhor dos nossos pais. E por isso nós achamos que devemos dar tudo o que não tivemos e mais todo o resto disponível do bom e do melhor para os nossos filhos. Nós colocamos toda a energia que o dinheiro pode comprar, que as 10, 12, 14 horas que você passa todos os dias no seu emprego pode proporcionar, mas esquece da presença,
da conversa, da cumplicidade. Você provavelmente não sabe os sonhos do seu filho. E eu não estou falando do brinquedo novo, do jogo novo, nem do celular mais moderno. Não estou falando do tênis X ou da jaqueta Y. Estou falando de desejos, de sentimentos. Os pais e mães de hoje são responsáveis pela criação de uma nova cultura. Sabe qual é? A cultura do abandono. E você agora deve estar pensando, o que essa mulher está falando? Eu vou te explicar. Quando você dá um aparelho de celular ou um tablet na mão de uma criança de 4, 5 anos, porque eu não estou nem considerando a possibilidade de ter uma mãe aqui e agora que tenha dado um aparelho desses para o seu filho ou filha antes dessa idade, tá? Então, voltando, não importa se tem internet, se não tem internet, se é só um joguinho inofensivo, não importa se é só um desenhinho, não importa se é porque todos os amigos e amigas têm. Quando você faz isso, você está participando e validando a cultura do abandono. Quando você deixa seu pré-adolescente nos seus 11, 12 anos no quarto por horas, jogando com colegas online, ou quando você libera seu adolescente de 15, 16 anos para virar à noite em jogos ou comunidades online, ou fazendo sei lá o que, você está participando da cultura do abandono, sim. Ah, mas ele está dentro de casa em segurança. Ah, mas pelo menos ela não está com estranhos ou com más companhias. Ah, mas ele está aqui e não está correndo risco de usar drogas. Ah, mas eu sei o que ela está fazendo. Será que sabe mesmo? Eu sinto te informar que você não sabe. Eu não sei tudo que os meus filhos falam e fazem no celular deles. Mesmo com programas que monitoram o tempo de uso e aplicativos instalados, não tem como rastrear tudo e acompanhar tudo o que acontece na tela do celular do seu filho, da sua filha. Sabe, esse uso excessivo das telas está emburrecendo a geração que os nossos filhos fazem parte. Desde que o termo QI, quociente de inteligência, foi estabelecido para representar o nível mental das pessoas, em 1912, o número do QI vem aumentando, subindo de geração em geração. E sabe o que está acontecendo hoje? Com os seus filhos, com os meus filhos? O QI deles está diminuindo e vai ser menor que o nosso. Pela primeira vez na história, desde 1912, a geração seguinte terá um QI menor que a anterior. Antes era só evolução, agora nós estamos retrocedendo. Nós estamos retrocedendo tanto que temos agora a demência digital. Você já ouviu falar nisso? Eu vou te explicar. O termo demência descreve a perda ou a redução das habilidades cognitivas, como por exemplo no Alzheimer, que a pessoa vai perdendo as lembranças e com a evolução da doença vai esquecendo de como fazer as coisas básicas do dia a dia, como tomar banho, escovar os dentes ou se vestir. No caso da demência digital, estamos falando da deterioração, da perda das habilidades cognitivas por causa do uso excessivo de computadores, celulares e videogames. E não sou eu que estou inventando esse termo, não. No livro Fábrica de Cretinos Digitais, de Michel Demurger, que é um pesquisador e escritor francês especializado em neurociência cognitiva, ele cita mais de 1000 estudos sobre demência digital em mais de 70 páginas de referência bibliográfica. A demência digital se revela na dificuldade de prestar atenção, de tomar decisões, de falta de memória, de maturidade cerebral, falta de desenvolvimento cognitivo, falta de criatividade, na diminuição do rendimento escolar, menor produtividade no trabalho, além de distúrbios de sono e muitas outras coisas. A isso, você pode somar agora a ansiedade e depressão em números alarmantes. Mas por quê? Porque as redes sociais mostram tudo de lindo e maravilhoso que tem na vida do outro. Uma vida perfeita, sem espinhas nem problemas, nem dificuldades, nem dúvidas. E aí esse jovem, essa criança, que já está com deficiência cognitiva, olha para a sua própria vida, para dentro da sua casa, se olha no espelho e vê um cabelo que não fica direito, uma pele cheia de espinha, um corpo estranho que está crescendo e ele não sabe como vai ficar. Como é que ele se sente? Depressivo,
angustiado. E é por isso que eu costumo brincar aqui em casa, entre família e amigos, que tá na hora do meteoro chegar mesmo. Porque às vezes eu tenho a impressão de que só começando tudo de novo é que dá para melhorar. Mas não é não. Tem um jeito de arrumar as coisas. E esse jeito certo começa com você dando ao seu filho o que ele precisa e não o que ele quer. Pare e pensa comigo, mãe. Sua filha precisa de um celular altamente tecnológico, mais moderno, até mesmo que o seu? Para quê? Ela trabalha com tecnologia? Marketing? Eventos? Não. Ela só estuda. Então ela não precisa de um celular de última geração. O seu filho precisa de 10, 15, 20 camisas de marca, de times, nacionais e estrangeiros? Não, ele não é garoto propaganda. Os seus pequenos precisam de tantos cursos extracurriculares? Inglês, futebol, judô, kumon, espanhol, mandarim, vôlei, ginástica, para que tudo isso? Eu não estou dizendo com isso que sua filha não pode ter celular, nem que seu filho não pode ter camisas de time, e muito menos que seus pequenos não devam fazer cursos extras. Eu só estou te dizendo que tem que ter limites. E esses limites quem dá é você, mãe. De acordo com a sua vida, a sua estrutura familiar. Além dos limites, nossas crianças, nossos jovens precisam de ter obrigações a serem cumpridas, independente da idade. Você precisa desenvolver a autonomia dos seus filhos, das suas filhas desde cedo e em todas as idades também. Mas isso é feito de acordo com cada fase. Dar autonomia para uma criança não é deixar ela escolher a roupa que ela vai usar e depois dizer que ela tem gênio forte porque quer usar uma saia num dia que está fazendo 11 graus de temperatura. Não é isso não. Dar autonomia é mostrar 2 opções de jaqueta que ela pode escolher para usar num dia que está fazendo 11 graus. São sutilezas que você precisa estar atenta. Não é o tudo pode, é o tudo que me convém. E agora, eu sei que você está aí ouvindo tudo isso e pensando: perdi meu prazo, minha chance. Meus filhos já cresceram e não consigo mais fazer nada disso que ela está falando. E eu te digo que você está errada. Eu te digo que com amor, e acima de tudo, o amor de mãe, sempre é tempo de educar, de criar laços, de desatar nós, de treinar, de preparar seus filhos para a vida. Sempre há tempo. E eu te conto como. Voltando a ter o olho no olho, criando momentos para vocês estarem juntos, mesmo que esse momento seja indo para a escola logo cedo. Eles estão dormindo? Sonolentos? Coloca uma música da sua época, seja sertanejo, rock, bossa nova, e acorda esse povo na base do som, para depois trazer para a conversa, comentando algo que você fez naquela época da música, do que você viveu, o que você sentiu naquela época. Melhor ainda, se você conseguir falar de algo que esteja perto da idade que eles estão hoje. Você vai estar mostrando que você já teve a mesma idade que eles e já sentiu o que eles sentem. Se está difícil, você precisa criar proximidade e você vai precisar investir nisso. Estabeleça na sua casa pelo menos uma refeição juntos. Organize sua rotina para que todos da família sentem à mesa pelo menos uma vez ao dia para comer juntos, seja o café da manhã, almoço, jantar ou lanche. Nem preciso falar que não pode ter celular na mesa, né? Nem os deles, nem o seu. Ah, mas a gente sai cedo para a escola, trabalho, não dá tempo. Dá sim. Para quem quer, dá tempo sim. Se não tem como almoçar junto e não tem hora certa para chegar em casa à noite, estabeleça o café da manhã. Acorde mais cedo e faça essa rotina para criar os vínculos que estão sendo perdidos. Aprenda a ouvir seus filhos. As histórias que surgem da convivência na escola, os aprendizados que eles fazem, as descobertas. Ouça com atenção e interesse a sua filha contar sobre os vampiros caçadores de sombras que estão em busca do elo perdido para salvar a raça dos mortais, que ela está lendo num livro, que você não entende nada, mas mesmo assim você dá atenção. Você pode inclusive perguntar coisas do enredo, detalhes da história e dar a sua opinião a respeito daquilo. Ouça com interesse o seu filho
contar da lesão que o jogador do time que você nem sabe que existe, de um país distante lá da Europa, sofreu num jogo de um campeonato que vai decidir um título do qual você nunca ouviu falar. Pergunte para ele como vai ser o futuro desse jogador, quanto tempo ele vai levar para voltar a jogar, mesmo que você não saiba a diferença em um lateral e um escanteio. Cuide da saúde mental dos seus filhos e filhas. Apresente a espiritualidade e a religiosidade para eles, independente da religião que vocês seguem. Mostre que existe algo maior do que a simples matéria. Permita que eles tenham momentos que não tenham nada para fazer. E isso não significa ficar jogado no sofá com o celular na mão. Significa não fazer nada mesmo, sem tarefa de escola, livro para ler ou jogo para jogar. Simplesmente o ócio. No começo eles vão dormir em pouco tempo, independente da hora do dia. Mas aos poucos você verá a transformação acontecendo, nos cérebros trabalhando para inventar algo, criar, se movimentar. Você, mãe, tem uma tarefa muito importante, tem uma missão muito específica nesse mundo: treinar seus filhos, prepará-los para a vida. E não é fácil, eu bem sei. Não é simples também, mas é possível. Nós chegamos até aqui e podemos ir além. Tudo que eu pude te passar hoje foi com muita dedicação, mas se você quiser dar um passo a mais, eu preparei uma jornada para nós seguirmos juntas, aprendendo e mudando a vida dos nossos filhos e da nossa família, porque não tem como eu ensinar tanta coisa em uma única aula num espaço de tempo tão pequeno. Deixa eu te mostrar como isso vai funcionar. Eu montei para nós percorrermos juntas a jornada da maternidade plena, formando filhos resilientes. Um curso com 7 módulos que vão ser liberados aos poucos, sem pressão nem cobrança. Nessa jornada você vai aprender a se conhecer como mãe e também a identificar qual é o tipo de temperamento humano que o seu filho tem, para assim poder treiná-lo de acordo com suas características específicas, trabalhando áreas que ele tem dificuldade justamente por causa do seu temperamento. Vamos seguir identificando os problemas atuais que temos hoje, para criar e colocar nossos filhos no caminho correto, como a normalização das doenças mentais, ansiedade, depressão, automutilação e os vícios de toda ordem, e aprender a como enfrentar cada um deles. E para bem poder criar e educar nossos filhos, precisamos saber, conhecer. Por isso, vamos falar sobre os tipos de educação existentes, dando uma atenção especial à educação positiva e explicando o porquê dela estar tão confusa nos dias de hoje. Vamos também ter um momento específico onde vamos falar sobre os inimigos da saúde mental, quais são eles e como você pode vencê-los. Você vai conhecer as ações imediatas que precisam ser tomadas para virar a chave do crescimento em família que você vai realizar na sua casa. Os limites que precisa estabelecer, as obrigações de todos e como implementar tudo isso aí na sua casa. Nós teremos também um espaço especial para vivificarmos a saúde mental dos nossos filhos, através da religiosidade, do trabalho voluntário, de cursos práticos para a vida e muito mais. Você também vai ser convocada a pensar em você, a aprender a se amar, começando por responder a seguinte pergunta: em sua agenda você existe? Se a resposta for negativa, precisamos mudar urgentemente esse cenário. De bônus, você vai ter acesso a um módulo específico para cuidar da sua saúde mental. Você agora deve estar se perguntando: e quanto isso vai me custar? E eu já vou te responder. A jornada da maternidade plena custará R$ 497, podendo ser paga em até 12 vezes de R$ 49,70. Ou, se você preferir, com 7% de desconto no Pix. Só que eu tenho mais uma coisa para te contar a respeito da jornada. Se por qualquer motivo, depois que você comprou e acessou o nosso curso, você não quiser mais, você tem 30 dias a partir da data da compra para pedir seu dinheiro de volta. É só mandar um e-mail para nós, sem motivo, sem ter que explicar nada, nem ter que dar nenhuma justificativa. Você tem 30 dias para cancelar, tá bom? Isso é o que chamamos de garantia incondicional, para que você possa embarcar na nossa jornada tranquila e, se não gostar, sair sem nenhum prejuízo.
Mas eu tenho mais uma garantia para te apresentar. Eu dei o nome dessa garantia para garantia condicional. E eu vou te explicar, presta atenção. Você terá 90 dias para acessar os conteúdos e implementar as orientações na sua casa. Se depois desses 90 dias você achar que não mudou nada no comportamento dos seus filhos, você tem o direito de chamar essa garantia mandando um e-mail para mim. Aí nós vamos marcar um dia para uma consultoria individual online, onde você vai me contar o que fez e o que não fez que não deu certo. Eu vou te passar novas orientações e você terá mais 90 dias para aplicá-las novamente em seu lar. Se ao fim dos 180 dias, a partir da data da sua compra da jornada, você achar que nada mudou, que continua tudo igual no comportamento dos seus filhos, você recebe o valor do curso integralmente de volta, acrescido de 50% do valor dele. E por que eu estou fazendo tudo isso? Porque eu sei que a jornada é muito boa e a sua vida e a vida da sua família vai ser transformada com todo esse conhecimento que você vai acessar. Eu sei que com todo esse conteúdo você poderá formar filhos felizes, prósperos e emocionalmente saudáveis. Agora, você tem 3 alternativas para seguir em frente. Ignorar tudo que aprendeu hoje, tudo que você viu até chegar aqui e continuar fazendo as coisas do seu jeito, educando da maneira que você ouviu e aqui e ali, juntando um pedaço de uma coisa com um fragmento de outra e tocando o barco da vida até que seus filhos se tornarem adultos. Como opção, você também pode, baseado em tudo que eu apresentei aqui, tentar aprender tudo isso sozinha por conta própria, pesquisando, lendo, buscando, ouvindo, indo em palestras, assim como eu fiz um dia, anos lá atrás. Mas eu preciso te avisar que esse caminho que eu percorri foi demorado. Como eu te falei, eu investi muito tempo, muitas horas de sono, horas que eu poderia estar fazendo outras coisas, como passear ou trabalhar. Isso sem falar no custo financeiro prático de usar o seu tempo para isso, além de adquirir livros, vídeos e palestras sobre tudo que temos condensado aqui. E por fim, você tem a terceira alternativa, que é a de adquirir a jornada da maternidade plena, hoje mesmo, e mudar o rumo e a história da criação dos seus filhos e da sua família. E você fará isso sem risco nenhum, porque se não gostar, em 30 dias você perde o seu dinheiro de volta. Ou ainda depois disso, se não tiver resultado, temos até 180 dias para fazer o resultado acontecer. Ou você também recebe o seu dinheiro de volta. Ou seja, você não perde, você só tem chances de ganhar. Então, para isso, eu vou te pedir para você clicar no link que vai estar disponível aqui embaixo do vídeo, tá bom? Nele, você será direcionada para finalizar a compra. Eu vou encerrar nossa aula agora, te agradecendo por você ter ficado aqui comigo, ter me dado a chance de apresentar o que eu sei, porque eu acredito do fundo do meu coração que se a gente aprender, a gente cuida melhor dos nossos filhos, e formando filhos fortes, resilientes, estaremos garantindo um futuro muito melhor para toda a humanidade. Tenha uma ótima noite e muito obrigada pela sua presença.